A certidão de nascimento tradicional traz a filiação da criança com o nome do pai em cima e logo abaixo da mãe. Entretanto, as relações de afeto estão reconfigurando a estrutura das famílias e também a do primeiro documento oficial brasileiro. Atentas a essas mudanças, decisões judiciais têm aberto caminho para que, em um registro civil, coexistam sem conflitos. 2 pais e uma mãe, ou um pai e 2 mães, são as famílias multiparentais. A gente foi às ruas saber o que as pessoas acham dessa novidade. Vamos ver. Tá sabendo que agora você pode colocar no RG uma outra filiação sem ser do pai e da mãe, por exemplo, um avô, um tio? Não sabia disso. Não. O que você acha? Eu acho correto, porque tem muitos avós que criam os netos. E aí seria mais justo que tivesse no RG? O nome dos avós, que é uma identificação logo. Acho que não tem muito sentido, mas tudo bem. É interessante, tem gente que gosta, colocar o nome dos avós ia ser uma lembrança boa, não acho ruim não. A resolução de pôr o nome dos avós, assim, eu acho interessante porque tem muitas pessoas no Brasil que são criadas pelos pais, não só pelos pais, são pelos tios, pelos avós. Eu acho que é interessante para poder, sei lá, dar uma homenagem para essa pessoa, falar assim, ó, além do meu pai e da minha mãe, ou se eu tiver a oportunidade de ser criado pelo pai e pela mãe, eu fui criado pelo meu avô, e é uma homenagem que ele vai ter na certidão de nascimento no RG. Homenagem, lembrança ou um simples reconhecimento. A ideia defendida por alguns juízes, promotores e advogados é de que disputas entre quem cria e a mãe ou o pai biológico da criança podem virar filiação tripla no registro civil. A solução já foi implementada em pelo menos 7 estados por meio de ações de adoção ou investigação de paternidade. Os laços afetivos ficam estabelecidos. Mas como ficam os lados jurídicos? Para esclarecer essas dúvidas, nós convidamos a advogada Marisol Baroca Crepaldi. Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Leão. Bom, antes de começar a falar sobre esse assunto propriamente dito, eu gostaria de saber qual a importância da certidão de nascimento para o cidadão. Bom, a certidão é um documento de suma importância, porque é nele que vai constar o seu nome, né, de nascimento, o nome dos seus pais biológicos, claro, quando eles existem, e também o local, né, de nascimento, a data e a hora que você nasceu. É onde você passa a existir, na verdade, né, para a sociedade, com um documento. E todo cidadão brasileiro tem direito a esse documento, ele é de graça, não é? Não pode ser cobrado. Não pode ser cobrado, está na legislação brasileira, que esse documento ele é gratuito e é estendido a todos os cidadãos, qualquer pessoa pode ser registrada gratuitamente. Mas a gente sabe que tem gente que cobra para fazer esse documento. Erroneamente, não é correto, né? Perfeito. É gratuito. Bom, e sobre a certidão tripla, né? Como é que a gente pode definir uma relação de afeto, por exemplo? A relação de afeto é aquela que há o cuidado com o outro, ao amor, ao dispêndio, até financeiro, inclusive financeiro, né? Para que uma pessoa provém à outra. Perfeito. Agora, a gente falou muito de avós aí, mas não, pode ser mãe e mãe, né? Exatamente. Pode ser pai e pai. Pode ser mãe, pai, o pai. Por exemplo, se eu tenho uma relação homoafetiva com a minha companheira e quero incluir o meu irmão, por exemplo, porque eu quero uma figura paterna na certidão, eu posso chamá-lo para registrar o meu filho. Ou não, né? Ou não, exato. Tá. É uma faculdade da pessoa. Ela pode ou não querer incluir essa terceira pessoa no registro. Não é necessário. Mas as pessoas estão querendo incluir essa terceira pessoa, né? E, inclusive, no escritório onde você trabalha, já existem vários pedidos para que existam essas certidões triplas. Exatamente. Qual é a necessidade? Por que as pessoas estão querendo tanto incluir o nome de uma terceira pessoa na certidão de nascimento? Então, lá no nosso escritório, Fernando Quercia, advogados, nós temos casos. Um caso, por exemplo, é que a pessoa quer homenagear a mãe que a criou. A mãe dela faleceu quando ela tinha 2 anos de idade, então ela quer incluir a madrasta na certidão de nascimento dela, como uma homenagem mesmo, pois foi ela que a criou. Né, deu todo o amor, carinho, os proventos financeiros. Pode também? Pode também, exatamente. Aí, bom, e os pais de criação e pais biológicos que têm mais direitos tem mais direitos na filiação, não, né? Não, na realidade, quando
a pessoa nasce, a prioridade é que os pais biológicos a registrem. Tá. Claro, quando isso não é possível, porque os pais não quiseram ou porque aconteceu algum outro evento, há outras pessoas que a registram. São os pais de criação, né? Mas os direitos e deveres são os mesmos, não há diferença. Tá. E, por exemplo, quando uma criança não tem os pais biológicos, não sabe, ou os avós ou qualquer outra pessoa, e de repente os pais biológicos aparecem, eles se sobrepõem a essa paternidade que está lá escrita no papel? Então, depende da situação. A criança pode ter sido já adotada. Se ela tiver sido adotada, e também será verificado qual foi a situação. Se foi um abandono, se essa criança foi usurpada de alguma forma desses pais. Aí tem que ser analisado caso a caso. O juiz vai analisar o caso e vai verificar. Mas mais direitos, não. Seria uma equiparação de direitos. Perfeito. Olha só, e quais as consequências para os cartórios em inserir um terceiro nome na certidão? Então, na realidade, não vai haver consequência. Eles serão obrigados a inserir. Então, vai haver uma averbação, Serão que é uma... ou já são obrigados, né? Se houver uma decisão judicial, sim, porque nós não temos legislação que preveja isso ainda. Nós temos decisões judiciais. Está sendo encaminhada, né? Exatamente, tem um projeto de lei. Mas se um juiz determinar que seja averbado, ou seja, que seja incluído o nome de um terceiro, os cartórios terão que fazer, e sem custo nenhum, sempre gratuita. Bacana. Bom, e juridicamente, como é que funciona esse terceiro membro da filiação? Quer dizer, ele tem os mesmos direitos que os outros dois? Os mesmos direitos e os mesmos deveres. É como se fossem os pais, realmente. Então, eles têm que prover, têm que dar afeto, amor, carinho, tudo igual. Inclusive, os filhos terão os mesmos direitos em relação à herança, à pensão, inclusão em plano de saúde, previdência privada ou pública. São os mesmos direitos e deveres. Isso não pode causar uma confusão lá na frente? Quer dizer, essa criança, por exemplo, vai ficar um adulto, se os pais falecerem, ele tem direito à herança dos pais. Aí vai ter direito também à herança, por exemplo, desse avô, desse... sei lá, de repente pode ser até uma outra pessoa. Sim. Né? Vai ter tudo igual. Essas questões já são complicadas por si só. Né? Sempre acontece alguma... Mas, sim, também vai ser analisado caso a caso. E como os direitos são os mesmos, vai haver a partilha, tudo igual. E eu fico pensando também, né? Assim, começa a mudar tanta coisa. Eu achei muito interessante o que você falou desses direitos, né? Porque às vezes a pessoa tem seguro-saúde, aí quer que seu filho tenha, aí você não é pai na certidão. Exatamente. Então gera uma série de problemas. Mas ao mesmo tempo também eu fico pensando, bom, aí vai estabelecer esse número 3. Daqui a pouco são 4, 5, 6, não é? Então, hoje em dia nós temos só a figura dessa terceira pessoa. Com certeza, o judiciário vai brecar caso existam esses outros pedidos. Creio eu que não será concedido. Por que não, né? Porque aí você também começa... Gera uma insegurança também. Não, exatamente, porque quem aí começa a mudar onde... tanto. Exato. Não é? Que aí fala, são os dois avós que querem também participar da certidão. Sim. Mas eu creio que não existirá. Eu creio que será triplo mesmo. Por enquanto. Por enquanto. A gente tem que acompanhar o judiciário também. Agora, mas a gente até às vezes brinca, né, com essa situação que é uma novidade, mas a gente percebe também que existem conflitos sérios, né, por trás dessas certidões, né? Existem necessidades efetivas, né, porque realmente são famílias diferentes. Exatamente. Hoje em dia nós temos as famílias mosaico, por conta do grande número de separações, também com a figura da união estável. Então, realmente... Mas eu creio que seja uma figura que agregue, na verdade, porque quanto mais pessoas zelam por aquela criança, por aquele adolescente, é melhor para a sociedade. Não importando se é um avô, se é um amigo da família, se é um tio, desde que haja alguém que provenha e que cuide.
É que a dessa palavra pessoa. pai e mãe talvez seja errada, né? Talvez seja provedor. Provedor, né? exatamente, assim, né? cuidador. Que com certeza será uma pessoa que terá uma enorme responsabilidade e um Com carinho por certeza. aquela criança. Marisol, muito obrigada Muito pela sua obrigada presença. a vocês pela oportunidade.